Aleluia. Nós acreditamos no batismo, nós acreditamos nas promessas e nós entendemos que Deus, ele tem tudo muito bem arquitetado do começo, do princípio, para que o homem fosse, vamos dizer assim, muito abençoado. E nós às vezes não entendemos isso, que é tão importante a gente viver os sonhos de Deus. Por isso eu coloquei aqui, entrando nos sonhos de Deus. Diga, entrando nos sonhos de Deus. Uma coisa é você ouvir falar do sonho, outra coisa é você viver o sonho. Você pode ouvir falar, alguém contar para você, olha, eu queria isso, eu penso naquilo, mas é diferente quando você passa a ser participante do sonho, quando aquilo não é uma história apenas para você avaliar, ou para você de repente valorizar ou desvalorizar, mas é a sua história, é o seu tempo, é a sua realização, e isso é importante para nós, nas nossas vidas, no nosso entendimento, né? Eu não paguei a água aqui, eu ouvi, levaram minha água embora, mas glória a Deus. Eu entendo que entrar nos sonhos de Deus é algo muito, muito especial, sabe? Às vezes nós falamos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e parecem figuras tão, vamos dizer assim, fora da nossa realidade, parecem figuras que não fazem parte da nossa vida, que não estão dentro de nós, que não são, vamos dizer assim, os nossos dias, que nós não pretendemos um dia ir morar no céu. Parece só que existe um Deus e que esse Deus está lá. Existe um Jesus que foi para a cruz, mas isso virou filme. Existe o Espírito Santo que de repente a gente não vê, então eu não sei se eu posso acreditar. Parece uma situação tão distante que nós perdemos a realidade. Mas por que isso acontece? Porque a gente não para prestar atenção que tudo que Deus faz tem um propósito. Diga, tudo que Deus faz tem um propósito. E o propósito dele começou lá, meu irmão, dentro do Éden ainda. Ele começou ali o trabalho, né, de uma forma muito clara. Eu acredito pelo menos que ele queria que o ser humano vivesse com ele no Éden, formando uma família para sempre. Não era para um dia, não era para um ano. Deus não queria que o ser humano entrasse ali, fosse criado e fosse embora. Ele queria que ele ali se estabelecesse. Era de uma forma tão especial, que quando Deus começou a pensar no homem, Ele primeiro preparou tudo para que o homem morasse. É como se ele fosse, pensa um casamento, alguém que quando vai casar, ele prepara a casa, ele monta a casa de uma maneira a ter todos os seus atendimentos. Hoje nós fomos fazer uma ministração de manhã numa igreja, era um conselho de pastores, e quando nós chegamos lá, o pastor falou assim, ó, eu aluguei esse lugar, mas deu espaço, tempo para eu fazer, então eu fiz aqui a igreja, aqui eu fiz a sala das crianças, e ele foi mostrando cada passo que ele colocou, que tinha uma razão, que tinha uma dimensão, que tinha um propósito, que tinha um objetivo. Ou seja, não foi simplesmente ele caiu dentro do lugar, começou a crescer desordenadamente e foi colocando de qualquer forma. Ele tinha uma razão para aquilo e ele foi adequando cada passo daquela realização. Quando nós entendemos isso, você entra no lugar e você fala, nossa, que lugar legal, que lugar bonito, que lugar arrumado, que lugar sofisticado, que lugar bem estabelecido, que lugar proveitoso para que todos que entrem possam ter atendimento, ter realização. E é isso que Deus imaginava com o ser humano. Ele olhou, pensou, vou criar o homem, mas antes de criar o homem, eu preciso criar a estrutura para o homem. Ele criou toda a estrutura. Ele colocou a água doce, a água salgada, ele separou as águas de uma forma especial acima da terra, abaixo da terra, ele colocou os vegetais, ele determinou que alguns deles produzissem frutos, outros eles não produziam frutos, mas também podiam ser comíveis. Ele foi declarando os luminares, ele foi colocando cada coisa de uma forma bem devida e bem estabelecida, mas tudo aquilo tinha uma razão. Vocês repararam que o homem, de repente, se ele não pegar sol, ele tem problemas de saúde? Quem mora em países frios tem que tomar vitamina D via oral ou injetável, e eles compram isso em grandes potes e tomam 2, 3 comprimidos por dia, porque eles sabem que aquilo lá vai trazer ausência de saúde para eles. Então, quando Deus colocou o sol e deixou o sol lá, parecia ser só algo bonitinho para você ir na praia, mas não era só isso. Tinha uma razão específica, uma razão especial. É porque a sua saúde precisava dele.
Mas Deus também colocou a noite. E a razão da noite não era só para que você pudesse assistir filme sem pegar luz externa. Não, a razão da noite era que você precisa descansar, que o teu corpo tem que ter um período de descanso, e que quando tudo escurece, aí nós parece que desligamos, nós abaixamos a intensidade, e aí o nosso corpo começa a se refazer. Então cada passo que foi sendo dado tinha uma razão, e tudo isso, por incrível que pareça, foi criado primeiro para ser criado o homem depois. Ou seja, o sonho de Deus é perfeito. Ele veio trazendo essa condição, e aí ele cria o homem. Quando ele cria o homem, ele tinha um carinho especial, ele deixou o homem participar da criação. Ele colocou ali uma condição diferenciada. Ele criou os animais, mas disse: quem vai dar nome para os animais é o homem, para que ele participe, para que ele veja que ele é importante, para que ele sinta que ele faz parte de um contexto. Ela voltou, ainda bem, né? Pensei que... E depois disso, ele faz o quê? Ele viu que o homem estava só, que o homem não se dava bem com a girafa, não se dava bem com o camelo, não dava para ele casar, ele não se sentia legal, né? E aí Deus falou para ele: não é bom que o homem esteja... Novamente Deus pensando no homem, e aí tira dele mesmo a costela e gera uma nova vida, a mulher, exatamente para que fosse algo que corroborasse, que fizesse parte, que estivesse ligada de uma forma específica e especial à vida do homem. Então a cada passo Deus foi mostrando. O homem tinha tudo para poder se estabelecer, porque Deus falava com ele todos os dias. Diz que na viração do dia Deus falava com ele. Isso é o sonho de Deus, o homem no Éden, na intimidade de Deus, vivendo toda uma promessa de realização, sem doença, sem fome, sem dificuldades, sem perseguições. Era isso. E aí de repente a gente percebe uma coisa interessante, que o homem acaba se desabilitando, né? Ele acaba entrando aí numa condição errada. O homem começa a entrar numa outra dimensão. Fala que a mulher, eu não sei se a mulher, se o homem se acovardou, tem N pregações sobre isso, mas eu não quero entrar nesse mistério. Eu só quero dizer que o homem esqueceu da orientação que Deus havia dado, e quando ele esquece da orientação, ele acaba se tornando ingrato, tá? Ele acaba sendo desobediente, e todo desobediente é ingrato. Ele não reconhece o que foi feito por ele, e aí ele é obrigado a sair do Éden. E quando ele sai do Éden, aí ele começa a ter o quê? Uma vida própria, uma vida destinada por ele mesmo. Ah, mas aí o homem agora sabe, o homem agora tem o preparo, mas o homem foge, deixa de participar do sonho de Deus, começa a ter algo que é próprio, algo que é dele mesmo. Mas a Bíblia diz que a natureza humana é má, que ele se perde nele mesmo, que o homem por si próprio, se você der para ele poder, se você der para ele muito dinheiro, se você der para ele algumas coisas, você vai conhecer façanhas ou facetas que você nunca imaginou naquela pessoa. E aí nós começamos a perceber que o homem vai fugindo da visão. Deus começa a dar a ele a condição, né, de, vamos falar, entender, mas precisa agora que ele se esforce. Da outra forma, na viração do dia, no final do dia, Deus vinha até lá e conversava com ele. Ele não precisava de esforço nenhum, simplesmente ele encontrava com Deus e eles conversavam. Agora começa a existir uma necessidade de compromisso, de comportamento, de forma de agir, e nós percebemos que aí as coisas começam a tomar um rumo diferente, porque quando o homem tem que se esforçar, ele começa a avaliar se o esforço dele atende à sua própria necessidade, se ele tem satisfação no esforço que ele faz. Ele não pensa mais no contexto, vamos dizer, Deus e ele pensa no contexto ele e ele, e aí começa a gerar uma grande dificuldade. Aí você pode ver que quando parece Caim e Abel, e eles de repente passam ali o momento da oferta, Caim dá a sua oferta, Abel dá a sua oferta. Abel dá da forma que Deus havia orientado, Caim não dá da forma que Deus havia orientado. Deus não se agrada da oferta de Caim. Ao invés de Caim falar com Deus, o que ele faz? Mata Abel. Ele começa a pensar em quem? Nele mesmo.
ele não pensa como estaria o coração de Deus, sendo que ele começa agora a tomar essas atitudes. E nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida, porque quando nós entendemos o sonho de Deus, nós precisamos ser capazes de participar do sonho de Deus. Se dentro da sua família, em janeiro, em fevereiro, a família combinou, final do ano nós vamos para a praia, vamos lá para Ilha Bela, vamos alugar um lugar e vamos ficar lá. E de repente o pai ou quem está gerindo essa ideia vai lá, visualiza o local, vê quanto custa, estabelece, já vai montando a ideia de como vai fazer, quando vai chegar, já registra lá, olha, eu quero deixar pré-alugado e tudo isso. E de repente quando chega lá na frente, outubro, novembro, aquelas pessoas que eu participar, parte delas vão lá e falam, não, nós resolvemos que nós não vamos para lá não. Ele fala, como? Eu preparei tudo. Já contratei uma cozinheira que é para ninguém cozinhar, tem uma arrumadeira que é para ninguém fazer a limpeza, tem uma casa lá pertinho da praia que é para a gente ir na praia e poder curtir. Mas olha, nós chegamos a uma conclusão, a gente gosta mais de campo do que de praia e nós não vamos lá. Como fica o coração daquele pai? Como se sente aquela pessoa? Na carne nós sabemos bem entender. Agora vamos voltar para o espiritual. Como se sente alguém que criou o céu e a terra? Alguém que criou até mesmo o homem, criou os animais, fez uma participação extra entre eles e de repente fala, eu tenho um sonho. E o meu sonho é estar unido, estar junto, produzir junto, é compartilhar, é entregar do meu amor e receber do seu amor, é viver a plenitude, é não deixar lhe faltar nada. E aí você fala, esse não é o meu sonho. Meu sonho é ir para a rave, meu sonho é ir para a bagunça, meu sonho é beber, meu sonho é me prostituir. Ele fala, eu dou para ele a escolha de uma vida abundante na minha presença, e ele prefere andar com o Satanás, ele prefere a distância, ele prefere não ter a proximidade, ele prefere o pecado, a desobediência. Como se sente um pai assim? Quando nós não entendemos o sonho, quando a gente não entende qual é o sonho de Deus, a nossa vida vai ficando cada dia mais conturbada, a nossa vida vai ficando cada dia mais difícil de lidar, a gente vai ficando cada dia mais desanimado, desaconsoado, nada dá certo na minha vida. Mas você não para falar assim, eu estou na direção que Deus deu para a minha vida? Eu estou na direção que Ele quer a família espiritual dele? Ou eu estou satisfazendo apenas o meu ego? Eu estou satisfazendo apenas a minha vontade, porque eu culpo Ele por aquilo que não acontece, mas não acompanho Ele naquilo que Ele já realizou. Eu preciso mudar esse enfoque, eu preciso entender o sonho de Deus, e Deus, Ele tem algo especial, a intimidade dEle para conosco. A partir do momento que você começa a procurar intimidade com Ele, Ele começa a dar para você algo que nós chamamos de revelação. Pode ver que as pessoas que buscam a Deus, eles encontram várias revelações, eles têm vários sinais da parte de Deus, eles têm manifestações da parte de Deus. E aí as pessoas falam, nossa, hoje de manhã uma senhora me procurou lá também nesse local e falou, Deus me levou a um sonho, e eu vi as coisas que iam acontecer, e apóstolo, eu estou preocupada, porque tudo que ele foi falando, ore por isso, ore por isso, ore por isso, eu fui orando e está acontecendo tudo daquele jeito. Isso chama-se revelação, e quando você entende a revelação, você obedece, e quando você entende a revelação e obedece, a realização acontece. Então nós precisamos entender essa dimensão. O sonho de Deus não é pejorativo, o sonho de Deus não é destruir você, o sonho de Deus não é punir você, o sonho de Deus não é tirar o que você tem, o sonho de Deus é abençoar você numa intimidade pessoal, daquilo que é propósito dEle para aqueles que Ele ama. E eu preciso entender isso, porque quando a gente fala de sonhos, a gente olha sonhos apenas como coisas físicas, como coisas de prosperidade, de realização. Quando eu entendo isso, eu declaro que qualquer declaração de coisas que Deus tenha realizado na vida de alguém é profético. Se Deus colocou os sonhos para grandes realizações, para você seguir um caminho, para você corrigir um caminho, é profético. É algo que Ele quer mudar. Profético é algo que nós recebemos hoje, mas que muda o nosso futuro. Diga, profético é algo que nós recebemos de Deus hoje, mas que muda todo o nosso futuro. Não é algo que vem e mantém você do jeito que você estava.
São situações que começam a trabalhar e dar a você a condição de mudança. Se a gente olhar para Abraão, a gente vai ver todas as mudanças que aconteceram na vida dele quando ele entendeu qual era o desejo do coração de Deus e assumiu o profético. Deus dizia: vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Pronto, está aí o ponto. Vou te levar para essa terra. Mas ele disse antes: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te disser. Ou seja, nós temos o si aí no meio, colocando para a gente que quando a gente entender o sonho de Deus, nós receberemos a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Precisa estar aberto o nosso coração, porque senão nós vamos daqui a pouco reclamar. Nós vamos acreditar no prefeito, nós vamos acreditar no governador, nós vamos acreditar no presidente da república, nós vamos acreditar em esse e aquela pessoa, mas estamos esquecendo de acreditar em quem realmente é fiel em Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas, na mão dele está o controle de tudo, e eu preciso entrar nessa dimensão. Quando nós falamos de sonhos, a gente lembra que no meio de um sonho, quando Deus dá, existem os sinais proféticos que vão acontecendo. Você lembra de José? Quem lembra de José? Pois é, José, ele começa a ter sonhos estranhos. Ele começa a ter sonho que os molhos se dobravam. Ele começa a ter sonho que as estrelas, o sol e a lua se dobravam a ele. E ele começa a ficar meio assim: nossa, que sonho estranho, doido. E ele vai conversar com a família. A família vê aquilo como algo pejorativo. O que é? Você quer ser melhor que a gente? Você quer estar acima de nós? Não era isso que Deus estava querendo falar. Deus estava querendo dizer que numa situação haveria um retrabalhar daquela família. Por quê? Porque aquela família, os filhos de Jacó, eles não eram pessoas comuns, eles estavam debaixo de uma promessa, mas eles atravessaram, eles ultrapassaram os limites. Eles já estavam não vivendo mais os sonhos que Deus tinha estabelecido através de Abraão, através de Isaac. E agora, como eles vão fazer? Como é que Deus vai fazer? Tem uma promessa, mas a promessa não pode se cumprir. Por que não pode se cumprir? Porque aqueles homens que seriam as tribos, seriam as 12 tribos, eles estão com uma visão distorcida. Só tem um jeito: eu preciso resgatá-los. Eu preciso trazê-los de volta para dentro do sonho de Deus. Eu preciso passar eles para o lado de cá novamente. E aí nós começamos a ver situações que parecem uma loucura. Os irmãos pegam José e colocam ele na cisterna. Depois vendem ele lá para os ismaelitas. Depois ele vai trabalhar na casa de Potifar, e aí já como escravo. De repente a mulher de Potifar deseja ele não quer nada, e ele vai para a cadeia. De repente na cadeia ele vai lá e revela mais 2 sonhos. Tudo isso ele foi fazendo, mas não perdendo a proximidade com o sonho de Deus. Na cadeia ele não reclamou, como escravo ele não reclamou. Ele estava fazendo as coisas dele certo. Com a mulher de Potifar ele não quis participar, nada errado. Ele ficou na posição dele. Deus parecia que não estava enxergando. Deus parecia que não estava vendo que aqueles irmãos dele estavam fazendo tudo aquilo. Mas o Senhor faz com que ele possa trazer os irmãos, retratar os irmãos, mudar o comportamento deles, mostrar para eles, e mais, faz com que traga todos os judeus para lá, todos aqueles que faziam parte, o povo de Jacó, vem para lá, porque iam morrer de fome. E aí todos eles entram debaixo de uma direção, entram debaixo de uma restauração, entram debaixo de uma restituição. Ali eles começam uma vida novamente na posição. Então Deus muitas vezes coloca situações difíceis, não para te roubar, não para te derrubar, não para te envergonhar, mas para trazer você de volta para a promessa, para trazer você de volta para a salvação. É difícil para nós? Porque o ser humano não está acostumado a perder. Ele não foi gerado para morrer, ele não foi gerado para perder, porque ele foi gerado por Deus. E como ele foi gerado por Deus, ele foi gerado para ter vida eterna. Ele foi gerado para não sofrer, ele foi gerado para não perder, ele foi gerado para ter realmente a sua casa abençoada. Por isso ele se sente tão constrangido quando alguma coisa errada acontece, porque ele não sabe nem se controlar. Muitas das pessoas, quando entram em dificuldades, eles acabam entrando em droga, eles acabam perdendo o casamento, eles acabam perdendo as suas vidas, eles acabam fazendo coisas horríveis, até se matar. Mas por quê? Porque ele não foi preparado para isso.
ele foi preparado para viver os sonhos de Deus, e quando ele foge dos sonhos de Deus, ele fica realmente abatido, ele fica balançado. Quando as pessoas falam, eu não sei o que aconteceu, você fala, para um pouquinho e pensa que você vai lembrar. E as próprias pessoas daqui a um tempo estão falando, é verdade, naquela época eu comecei a sair fora, eu comecei a deixar. Outros falam, é verdade, eu sabia que eu não devia, mas eu tinha sexo fora do casamento, antes de casar. Outros falam, não é justo, mas eu sabia, mas eu menti, eu de repente comecei a fazer coisa errada com a minha empresa, eu espelhava nota, eu não pagava imposto, isso. Aí você fala, saber, a gente sabe, força para não aceitar o erro é que é forte, isso que é real. Quando nós não aceitamos o erro, nós lutamos pelo acerto. Por quê? Porque a gente precisa, antes de mais nada, sempre lembrar ou reconhecer o sonho de Deus. O sonho de Deus ainda é levar a sua igreja de volta, ainda é levar o seu povo para ser uma família lá no Éden com Ele, ainda é restituir você de uma vida especial, ainda é te dar a condição de ser chamado de príncipe e princesa do Senhor, ainda é. No meio de tudo isso que nós estamos vendo, ainda é. Só que tem um problema. Quem vai ter coragem de mudar a sua vida para entrar nos planos de Deus? Quem vai ter coragem de dizer, ei, parou, pode parar esse ônibus que eu vou descer. Esse caminho que estou seguindo não é o caminho que Deus tem para mim, porque eu quero estar na presença dEle, e eu quero viver a proximidade dEle, e eu quero ter a manifestação. Nós precisamos muito do Espírito Santo para nos ajudar a entender que os sonhos de Deus, através das manifestações proféticas, quais? Palavras, sonhos, visões, realizações. Você lembra disso? A Bíblia diz que iam acontecer, que eles iam ter sonhos, eles iam ter visões. Ele estava dizendo assim, vocês vão ser resgatados, porque vocês vão enxergar o profético, vocês vão enxergar coisas que seres humanos carnais não enxergam, porque vocês são espirituais, vocês estão numa outra dimensão, vocês estão numa dimensão mais forte, maior, mais acima, numa diferença. E isso precisa arder no nosso coração e nos dá a condição de enxergar. A manifestação profética é a maneira de Deus ajudar os seus queridos a estabelecerem suas vidas na direção dos sonhos de Deus. Por isso a importância do Espírito Santo, porque os nossos olhos carnais têm limites, mas nossos olhos espirituais não têm limites. E os nossos olhos espirituais só têm força, só se estabelecem com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está em nós, nossa visão é que nem aquelas pessoas que usam óculos. A quantos graus você usa? A 10. Quando eu tiro o óculos eu não enxergo nada. É assim, quando você tira o Espírito Santo, você só enxerga a carne. Quando você coloca o óculos do Espírito Santo, você enxerga toda a visão espiritual que acontece à sua volta. Você enxerga o que Deus quer falar para você, você enxerga o que Deus quer fazer por você. A manifestação da palavra profética se faz presente para transformar e fortalecer a vida do cristão. Transformar e fortalecer. Não sabe, o pessoal fala assim, vocês falam tanto esse negócio de profético, fala do Espírito Santo, fala disso, é tão importante assim? Pior que é, irmão, ou melhor que é, não sei, ou pior que é, ou melhor que é. Sabe por quê? Porque se deixar por nós vamos procurar coisas que satisfaçam as nossas necessidades momentâneas, aquela hora, aquele momento. Se você estiver andando num lugar, morrendo de sede, e tiver um córregozinho ali de água, você toma água ou não toma? E se a água está envenenada? Você percebe? É assim que nós agimos nessa vibe, como dizem aí. A gente resolve o nosso problema imediatamente, de uma forma rápida e pronto, está resolvido. Só que nós não pensamos nas consequências daquilo que nós fazemos. Nas consequências. Porque quando eu tomo atitudes que não cabem à minha perspectiva espiritual, eu vou colher o que é carnal. E aí depois vai ferir a minha vida. E quando ferir a minha vida, eu vou reclamar. E quando eu reclamar, é que alguém vai poder dizer para mim, lá atrás, você plantou uma semente, e a semente que você plantou era pimenta. Não adianta agora você querer comer tomate, você vai comer pimenta. Pô, mas eu não gosto de pimenta. Vai comer pimenta.
aquilo que semear, isso também você colherá. Então nós precisamos ter uma visão, não tem outra. Eu preciso conhecer o sonho de Deus e trazer o sonho de Deus para dentro de mim, né? Através dessas palavras proféticas, elas vão te fortalecer e até mesmo vão gerar testemunhos. Fala, testemunhos. E até os que ouvem os testemunhos através dessa palavra profética que você recebe, que você ministra, que você transfere, eles serão abençoados. As pessoas são abençoadas por ouvir aquilo que aconteceu na sua própria vida. E nós não entendemos às vezes como é que pode um testemunho falar tão alto. Como é que pode um testemunho mover às vezes uma pessoa a entrar na dimensão do milagre. Porque precisa de algo que traga coragem para que nós nos levantemos, nos posicionemos e entremos nessa visão de uma forma assim, vamos dizer, mergulhando. Só que quando eu olho, eu falo, não acredito, eu não tenho essa possibilidade, eu não consigo alcançar. Aí vem alguém e vai contar para você o testemunho. E aí quando você ouve o testemunho, peraí, foi possível? Foi. Então é possível. Então acontece. Então existe. Então é real. Então eu quero também. Peraí, eu quero isso para a minha vida. E aí é que Deus pode começar a provocar em você a reação que nós precisamos ter como cristãos na terra. De saber, por que a gente toma a Santa Ceia? Pensa um pouco nisso. Para que você vem numa igreja no sábado à noite, quando está rolando cinema, está rolando uma porção de coisa, você vem tomar a Santa Ceia? Porque você acredita naquilo que você viu e ouviu. Que aquele que tem parte com o Senhor deve rememorar o que aconteceu naquela cruz, naquele dia anterior da cruz. Que eles ali tomaram parte do corpo e do sangue de Jesus. E que o corpo e o sangue de Jesus transformam a nossa vida. Apóstolo, desculpa aí, mas isso daí é só um suquinho de uva, um pãozinho sem fermento. Amado, sabe como eu acreditei na Santa Ceia? Novo convertido, nem diácono era. Fiquei muito doente, não conseguia levantar do sofá em casa, da cama. E aí eu não fui para a igreja, estava no começo da igreja, não fui para a igreja. Aí umas pessoas, pastor lá, foram lá, pegaram a Santa Ceia e levaram na minha casa. E aí a pessoa pegou e falou assim, eu vou servir a Santa Ceia para você. E quando você tomar a Santa Ceia, essa enfermidade não vai fazer parte mais da sua vida. Quando você tiver parte com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo, toda a enfermidade que tiver no seu corpo vai ser retirada, porque é profético de Deus. Bom, eu estava doente, nada a perder, ouvi a ministração rápida, tomei a ceia, e quando eu acabei de tomar a ceia, a pessoa ainda cantou um hinozinho rápido, daqueles de harpa. E quando ela acabou de cantar o hino da harpa, ela falou, Marcos, a gente vai indo, tá bom? Eu levantei e falei, não, vamos comer uma pizza. O quê? Eu falei, eu não estou mais com febre. Aí media a febre, não tinha mais febre. Aí já não sentia mais nada. E aí eu fui lá no telefone, compramos pizzas e fizemos uma festa o resto da noite. O que aconteceu? Cadê o doente? Cadê o paciente? O que ele estava que não conseguia levantar do sofá? O que aconteceu? Por isso eu passei a acreditar que o Parisha Labai, que isso é um ato profético, mas não um ato profético simplesmente à distância. Ele é profético porque ele tem uma palavra liberada sobre ele, para que nós fizéssemos isso até a volta de Jesus, para que a gente lembrasse aquilo que aconteceu na cruz. E o que aconteceu na cruz não foi só o teu desejo de ir para o céu, mas diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então peraí, esse sangue não foi derramado à toa, esse sangue tem uma representação, esse sangue é profético na vida daquele que crê. Essa manifestação é transformadora, realizadora, e tudo que possa estar prendendo você é liberado quando você entra nessa dimensão. Essa dimensão é poderosa, essa dimensão é tremenda. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que o testemunho, ele é rápido para convertidos e para não convertidos, porque o testemunho, ele alcança quem estiver por perto. É como se eu falasse assim, quem já jogou talco para cima, que seja, quem está perto acaba respirando ele, quer queira, quer não. Pô, mas eu não queria, mas está no ar, não é verdade? Está jogado, agora quem está perto vai receber. Nós às vezes não entendemos isso, que o testemunho é como algo pulverizado no ar, um milagre.
ele está pulverizado no ar, e aquele que quer, crente, não crente, aquele que está perto, aquele que está ouvindo, aquele que estava próximo quando aconteceu o milagre, se ele quiser ele pega, se ele quiser ele assume, se ele quiser ele recebe, porque nenhuma vez na Bíblia, nenhuma vez, eu vi Jesus dizendo assim: você é cristão, você está me seguindo, senão eu não posso te curar, se você não estiver me seguindo eu não posso curar você. Nenhuma vez. Todas as vezes ele curou romanos, ele curou pessoas lá de outras religiões que estavam por lá, de outras visões. Ele nunca perguntou. Eu ouvia ele falar assim: a sua fé te salvou. Mas ele nem pregou sobre fé. Como é que é a tua fé? Ele queria dizer assim: como você acreditou, você viu a glória de Deus. Como você creu, você recebeu. Então nós começamos a entender que é tão interessante ver o que é profético, ou seja, o que é realização, o que é sonho de Deus, o que é poder de Deus, que nenhuma vez você viu Jesus dizendo assim: olha, eu vou fazer uma oração aqui forte, eu vou orar agora com uma forma poderosa, eu vou começar a declarar aqui um monte de coisa e você vai ser curado. Ele simplesmente jogava lá, cuspia no chão, pegava, passava no olho da pessoa e dizia: vai lavar. Sabe o que ele estava provocando? Atos de fé. Porque aquela pessoa, quando ia lavar os olhos, ele estava fazendo o quê? Crendo. Quando ele estava crendo na cura, porque ele ia lavar os olhos, automaticamente ele estava crendo na palavra que ele estava liberando: seja curado. Tchau, foi embora, chama o próximo. Nós precisamos entender que quando eu entrar na dimensão do sonho de Deus, de viver uma família, virá sobre mim toda a manifestação que Ele tem, virá sobre mim tudo aquilo que é herança para o filho. Tem filho de Deus aí? Você tem o direito à herança. Quando você se projeta na família, você recebe o que Ele tem de melhor. Então o milagre vai acontecer até mesmo pela tua sombra. O milagre vai acontecer pelas palavras que você vai ministrar. O milagre vai acontecer pelo testemunho que você vai contar. O milagre vai acontecer porque você vai dar um abraço naquela pessoa, mas não vai ser um abraço mais carnal, não vai ser um abraço simplesmente de amiguinho. Você vai dar um abraço profético, um abraço que vem com a unção, que vem com poder, que vem com autoridade, que vem com manifestação. Então quando você abraçar, algo novo vai acontecer, liberação vai acontecer, libertação vai acontecer, restauração vai acontecer. As pessoas vão olhar para você e vão ver em você a manifestação do Pai, porque você agora se disponibilizou a ser filho, para receber tudo aquilo que Ele tem preparado. Abre aí o teu coração, Ele tem o melhor. Você precisa demonstrar, como você acredita nisso. O Senhor, Ele faz questão de mostrar como pode ser a vida de quem é empoderado pelo Espírito Santo. Ele faz questão de mostrar a diferença de quem não é empoderado e de quem é empoderado, de quem recebeu e de quem não recebeu. Ele coloca isso da forma clara. A pergunta é: o quanto estamos dispostos a fazer para viver esta autoridade vinda do Espírito Santo? O que você está disposto a fazer, irmão? Sabe? Ah, mas apóstolo, eu tenho que me sacrificar para receber o Espírito Santo? Não. Você tem que se purificar para ser aquele que fala de Deus com honra, porque nós só atraímos para nós aquilo que nós valorizamos. Se você não valoriza, você não atrai, As pessoas às vezes falam assim: o que você gosta? Ele gosta de futebol, então ele procura saber tudo sobre futebol. Daqui a pouco ele está participando de concurso, daqui a pouco ele está entrando em algumas coisas, porque ele atrai aquilo para a vida dele, as pessoas que têm ligação com aquilo. Mas nós esquecemos, nós precisamos atrair o Espírito Santo para dentro de nós. Nós precisamos viver a plenitude dessa promessa dentro de nós. É muito importante isso. Quando Jesus veio à terra, havia um sonho da parte de Deus através da vida dele. Ele não veio à toa, ele veio por causa de um sonho. Está em João 15 lá, fala assim, João capítulo 3, versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele veio para salvar, Ele não veio para condenar. Ele não veio para derrubar, para envergonhar, para colocar enfermidade, não. Ele veio para salvar. E ele tinha aqui o sonho de Deus. Qual era o sonho de Deus? Espera aí, o homem estava perdido, eu preciso trazer o homem de volta. Eu preciso dar a ele a condição de entrar novamente
templo do Senhor no Éden. Preciso tirar ele de lá, preciso dar a ele a nova condição. Nós estamos vivendo tantas enfermidades diferentes, que parece engraçado. Quanto mais as pessoas tentam achar resposta para as enfermidades, mais enfermidades aparecem. Nós não procuramos simplesmente a cura através daquilo que nós cremos, ou seja, do poder de Deus. Nós vamos ver nos laboratórios produzindo, só que enquanto eles estão produzindo remédio, eles estão produzindo droga. E muitas pessoas ficam mais doentes numa área para ficarem curadas em outra. E aí já não tem a resposta para aquela que ficou a enfermidade. Então vamos desenvolver, vamos achar um caminho, e vai andando. E nós não percebemos que a verdadeira paz está em Jesus Cristo, que a verdadeira cura está nas mãos do Senhor. Se nós conseguíssemos entender essa manifestação, nós mudaríamos deliberadamente a nossa forma de ver, a nossa forma de viver, e entraríamos numa dimensão assim, totalmente diferente. Quando ele fala aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o tamanho do amor de Deus por você, o tamanho do amor de Deus pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus pais, pelos seus irmãos, não é um amor qualquer. Ele fala assim, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, né? Não pereça, mas tenha vida. Todo aquele que nele crê. Crer, meu irmão, não é só falar assim, eu acredito. Quem crê como ele coloca aqui, vive aquilo que ele ensina. Porque o diabo crê em Deus. O diabo crê em Deus. Ele sabe quem é Deus, ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é o Espírito Santo. Então ele crê. Só que ele crê, mas ele não partilha, ele não vive daquilo, não tem parte com aquilo. Então se nós de repente falarmos que cremos, mas não temos parte, nós não somos muito diferentes do inimigo das nossas vidas. Porque nós também vamos fazer coisas que distanciam Deus de nós, que tiram Deus da nossa condição. E quando entendermos qual é o sonho de Deus, teremos caminhos maiores para andar, e metade dos caminhos já estarão andados, metade da dificuldade da tua vida já estará resolvida, quando você entender qual é o sonho dele. Agora o próximo passo a fazer é fazer parte do sonho de Deus. Diga, eu quero fazer parte do sonho de Deus. Porque se você não quiser fazer parte do sonho de Deus, desculpa a minha honestidade, você está no lugar errado. Se você está dentro de uma igreja, mas não quer fazer parte do sonho de Deus, você está perdido. É como se eu deixasse a porta aberta, viesse um gatinho, um cachorrinho, entrasse e sentasse aí num canto do templo e ficasse por aí. Porque afinal de contas eles não têm função, nem objetivo, nem estão procurando coisa nenhuma. Mas se você tem essa vontade, então você tem que fazer parte dos sonhos de Deus. Cutuca o irmão aí do lado, fala para ele, você tem que fazer parte do sonho de Deus. Ao contrário, o Senhor gosta muito de pessoas que se esforçam. Ele gosta muito de pessoas, não assim, você quer fazer parte do sonho de Deus, você não tem nada para fazer? Vem com a gente fazer parte do sonho de Deus. Ao contrário, ele gosta das pessoas que têm muito para fazer. Ele gosta das pessoas, sabe Pedro? Que Pedro era bocudo? Ele gosta desses caras. Ele gosta desse pessoal que é difícil para entrar, mas quando entra, impossível de sair. Ele pode ser difícil para entrar, mas quando ele entra, ele se torna um guerreiro do Senhor, ele se torna parte integrante. Olha Paulo, difícil de entrar, mas quando entrou, fez um estrago federal, escreveu a maior parte das epístolas, ele realmente formou a maior parte das igrejas, ele fez muitas viagens missionárias, voltou para os lugares, ele fez um estrago para o diabo em muitos lugares e glorificou o nome de Deus. Mas era uma pessoa difícil, era uma pessoa que não parecia ser aquele que ia dar continuidade à obra de Deus ou o sonho de Deus. E aí nós olhamos aqui em Marcos 4:25, ele fala assim, porque ao que tem, se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você entende esse versículo? Olha o que ele fala, ao que tem, se lhe há dado, e o que não tem? Sabe o que ele está dizendo? Se você não tem parte comigo e está por aqui, o pouco que tem, você vai acabar perdendo. Lembra daquela parábola que fala que ele deu 2 talentos para um, deu 5 para o outro, deu 1 para o outro, e aquele que tinha 5 foi lá e multiplicou, o que tinha 2 multiplicou, e o que tinha 1 enterrou.
eu fiquei com medo, o senhor é uma pessoa que colhe onde não plantou, o senhor é isso, aquilo. Quando ele acabou de falar com aquela pessoa, ele chamou ele de mau e negligente servo. Por quê? Porque ele simplesmente enterrou o seu talento e não entrou na dimensão de Deus, não entrou na dimensão da continuidade, da multiplicação, da realização. E nós precisamos estar preparados para isso. O sonho de Deus passa pela salvação do ser humano, porque Ele quer o homem de volta, porque Ele quer a família restituída, porque Ele quer a família restabelecida. Então, para que se faça isso, será necessário que haja salvação. O sonho de Deus é constituir uma imensa família com o povo que ouve e acredita nas promessas eternas dEle. Será que você está disposto a fazer parte da família de Deus? É só isso. Será que você está disposto a servir nessa família como irmão que tem mais experiência e que deve proteger e ensinar os outros? Você já reparou isso? O irmão mais velho faz o que pelo mais novo? Olha, em casa eu tenho 2 irmãos mais velhos, depois vem a pastora Nilza, depois vem eu. E os meus 2 irmãos mais velhos, eles costumavam de vez em quando me bater. Aí eles iam me bater, eu ficava muito nervoso na hora tal. Mas eu reparei uma coisa, quando eu estava na rua, se alguém tocasse em mim, eles viravam um leão. Batiam na pessoa, na molecada, era uma encrenca federal. E aí um dia eu cheguei em casa, eles foram me bater, eu falei, peraí, quando eu estou na rua, você vai lá e me defende e tudo e tal. Ele falou, aqui é família, aqui a gente controla e bate em você, mas lá fora ninguém toca em você. Essa é uma visão que parece ser boba, mas é real. Nós estamos aqui dentro da igreja e estamos como família. Nós estamos aqui para nos proteger, para nos incentivar, para nos fortalecer, para buscar a dificuldade um do outro, para levantar um caído, para fazer tudo o que for necessário aqui dentro. Lá fora, a gente vai salvar as pessoas que precisam vir. Nós vamos começar a lutar contra Satanás, não deixar que ele tenha liberdade. Nós precisamos mudar essa história. Sabe, quando eu olho para isso, eu lembro de Paulo. Deus foi lá e derrubou o Saulo do cavalo que virou Paulo. Naquele momento começou uma transformação na vida dele. Naquele momento ele foi curado com a oração, de Ananias. Caiu as escamas do olho dele. Você fala assim, puxa, e depois? Foram 3 dias. Quantos dias? 3 dias foi a conversão dele. 3 dias. Depois disso, diz que ele inicia seu ministério e vai atrás dos discípulos de Jesus e começa a pregar. Olha, ele é apedrejado, ele é encarcerado, ele leva surra de vara, ele forma discípulos, Timóteo, Epáfras, Silas e outros. Paulo faz viagens missionárias para pregar o evangelho de Cristo. Paulo estabelece as igrejas de várias cidades, faz libertações e curas. Paulo entendeu que era tempo de gratidão e de mudança de comportamento e de realização. Ele não simplesmente, eu me converti, agora eu posso ficar em casa porque eu estou convertido e agora eu tenho Jesus e eu tenho a vida eterna. Não. Ele falou, eu agora faço parte da família do sonho de Deus. Agora eu tenho algo melhor. Mas bateram nele, irmão, apedrejaram. E ele continuou. Deram lá, botaram na cadeia, deram uma surra de vara nele e ele continuou. Colocaram ele em situações muito difíceis. Foi no navio, o navio naufragou e ele continuou. Ele não parava por nada. Por quê? Porque ele sabia, eu estou aqui porque eu ouvi Jesus me contar qual era o sonho de Deus, e eu vou viver o sonho de Deus. Eu vou viver o sonho de Deus. Se você quer uma mudança na tua vida, comece a se prontificar a viver o sonho de Deus. O que alegra mais o coração de Deus do que vidas? O que alegra mais o coração de Deus do que ver as pessoas serem resgatadas, serem libertas, saírem das mãos de Satanás? O que alegra mais? Porque na verdade nós não podemos dar trela para o pecado, espaço para o pecado, espaço para o engano. Nós precisamos nos apegar às promessas que existem na família de Deus, no sonho de Deus. Ele entendeu que era tempo de gratidão. Ele conheceu os sonhos de Deus através de Jesus. Ele recebeu uma palavra profética de Ananias. Paulo foi revestido de poder através do Espírito Santo. Paulo se dispôs a executar a ação profética para que os sonhos de Deus se tornassem realidade na terra.
Agora, o Senhor está mandando eu perguntar para você: e você, será que recebeu o Espírito Santo? Isso faz parte da sua vida? Pensa nisso, irmão. Será que você já entendeu o sonho de Deus? Espera aí, Deus quer salvação. Deus quer salvação. Deus quer que a gente arrebanhe as pessoas e leve as pessoas. Apóstolo, você desculpa aí, mas célula não. Célula é muito chato. Já pensou, meu irmão? O dia que você chegar no céu, você deparar com aquela pessoa do seu lado, aquela que você falou que era muito chata, e ele lá, e você vai falar: caramba, e eu joguei esse cara para fora, e eu não tive paciência de ficar com ele, mas alguém teve e ele estava lá. Nós estamos muitas vezes não entendendo que se Jesus olhasse para mim e para você, será que ele não diria isso também? O quê? Esse fulano? Não. Ô pai, manda outro. O que é isso? Vou ficar. Ele já errou 452 vezes e com certeza vai errar de novo. Não, Deus. Ô diabão, leva ele aí. Se fosse você, não seria assim? Mas ele diz assim: quantas vezes você deve perdoar? 7? 70 vezes 7 ao dia. É coisa pra caramba, né, irmão? Sabe que Deus está querendo falar para a gente? Que chega uma hora que a gente vem para a igreja, chega uma hora que a gente aceita Jesus, chega uma hora que lá morre o velho homem naquela piscina, chega uma hora que nós começamos a tomar a ceia para lembrar de tudo que Jesus fez por nós, dos 7 derramamentos do sangue de Jesus. Mas chega uma hora que Ele acredita que você não é mais criança, que você já é maduro, que agora você precisa ser aquele que vai resgatar os irmãos perdidos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão abatidos, aqueles que muitas vezes estão sendo levados por situações que você não imaginava, mas eles foram tocados, eles foram oprimidos, eles foram angustiados, eles foram entristecidos. Quem aqui já passou por alguma dificuldade? Todo mundo? Que é isso, irmão? Não é possível. Jesus, olha aí. E quando você passou pela dificuldade e alguém te ajudou, você ficou com raiva da pessoa, não ficou? O cara veio me ajudar. Eu estava sem dinheiro, ele me ajudou a pagar a conta. Eu tinha que fazer uma reforma, ele me ajudou. Eu tinha que mudar minha casa, ele me ajudou. Eu não conhecia Jesus, ele ficou falando para mim de Jesus, foi na minha casa. E você fala assim: como eu tenho uma raiva dessas pessoas? Não. Você fala: que maravilhoso, né? São os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Você fala: é muito bom você saber que aquelas pessoas abandonaram seus desejos carnais pessoais para viver o sonho de Deus com a tua vida, para viver o sonho de Deus através da tua casa, da tua pessoa, daquilo que você faz. Você não nasceu crente, ninguém nasce crente. A gente se converte ao longo do caminho quando a gente reconhece Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mesmo que você tenha nascido numa casa de evangélicos, você não é crente até o dia, ou cristão, até o dia que você reconhece, até o dia que você aceita, até o dia que você se pronuncia, até o dia que você se declara. É ali que há uma mudança. Então pensa bem, todos nós fomos abraçados, mesmo não merecendo, mesmo não tendo essa vamos dizer assim, essa chance. O Senhor criou essa chance para mim e para você. O Senhor quer que você faça parte dos sonhos de Deus, e nunca mais você se esqueça, que você lembre quem você é, que você lembre qual é o teu chamado. É um versículo que eu tenho falado esses dias demais, mas está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aí todas estas coisas vos serão. Você está nervoso porque não tem dinheiro? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Você está com um problema de enfermidade, não sabe como resolver? O médico já perdeu a noção? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está com problema no seu casamento? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Você percebe? É o sonho de Deus. O sonho de Deus é que você tenha um casamento abençoado. O sonho de Deus é que você tenha seus filhos de uma forma abençoada, com toda a situação,
corrigida ou restaurada. O sonho de Deus é que você trabalhe numa empresa e tenha o seu ganho para que você coma, porque a Bíblia diz que o homem comerá do suor do seu rosto. Como o homem vai comer do suor do seu rosto se ele não tiver trabalho? Então ele não vai ter trabalho, ele não vai ter suor, ele não vai ter dinheiro, não vai ter comida. Se o próprio Senhor falou, Ele é fiel para te ajudar a cumprir aquilo que Ele falou. Qual é a barreira, irmão? Qual é o impedimento? É porque nós estamos sonhando sonhos que nós vimos lá na televisão. Nós estamos sonhando sonhos que nós ouvimos pessoas falarem. A gente olha na televisão e vê lá uma viagem, e aí o sonho maior da gente é a viagem. A gente está olhando lá na televisão, estão mostrando uma casa, nosso sonho passa a ser uma casa. Nós estamos olhando na televisão e começamos a ver pessoas fazendo coisas erradas, aquelas novelas onde todo mundo trai todo mundo, ninguém é fiel a ninguém, e daqui a pouco nós começamos a sonhar coisas que são daquele estilo, daquela qualidade. Mas Ele diz diferente, Ele fala: olha, buscai primeiro o reino de Deus, buscai a sua justiça. A casa, a restauração no casamento, tudo que vier depois vai vir nessa vibe, vai vir nessa pegada, vai vir dessa maneira, vai vir nessa estrutura, vai vir nesse propósito, porque há alguém que garante. Quem? Deus. O sonho de Deus é o sonho da restituição, é o sonho da restauração, é o sonho da liberação, é o sonho da transformação, é o sonho que vai abençoar você e a tua casa de uma forma especial. Esse Deus tem coisas tremendas para acrescentar a você, e você precisa entrar na dimensão dele. Se você quiser entrar na dimensão dele, olhando para a terra, não bate. Se eu quero ir para o litoral, a direção é para lá, eu tenho que descer a serra. Se eu for para o lado contrário, eu vou para o centro de São Paulo, eu vou para o interior de São Paulo. Se eu sei fazer isso fisicamente, ou seja, humanamente, a diferença de ir para aquele lado ou para aquele lado, você tem que ter a mesma convicção para a sua vida espiritual. Para onde você está indo? Quem é a tua referência? Os sonhos de quem estão fazendo parte da sua vida? Qual é o sonho que estão fazendo parte da sua vida? O que é que está te alimentando tanto? O que é que está sendo propagado dentro de você? As pessoas ficam loucas precisando. Eu preciso me formar na faculdade, eu preciso, e precisa mesmo. Mas tudo isso, desculpa a honestidade, é passageiro. Chega um dia que acaba. Chega um dia que você arruma um emprego melhor, legal, através do seu currículo aí, mas isso daí tudo acaba. O sonho de Deus é eterno, nunca acaba e nunca vai acabar, é eterno. Por isso vale a pena gastar minhas energias, não abandonando a escola, não é isso, mas abrindo aí um espaço, um corredor especial na minha vida, para realizar o que tem que ser realizado, para alcançar o que tem que ser alcançado. Quando você conhece o sonho de Deus, tudo fica mais fácil. Como é que eu posso agora mudar a minha história, agregar na minha vida uma nova estrutura, ter a manifestação de Deus de uma forma poderosa, viver o profético de Deus? Salve almas, liberte cativos, restaure os aflitos, se encha da presença do Espírito Santo, porque Ele vai te fortalecer para tudo isso. Aí Ele fala lá que nós seremos testemunhas. Testemunha é aquele que viu, não é aquele que simplesmente alguém falou. Testemunha, se você procurar um tribunal aí, ele vai dizer: você é testemunha? O que você viu, me conta. O que você tem visto? Quais são os sinais que você tem visto? O que é que Deus tem te mostrado? Quais são as manifestações que Deus tem preparado e que você tem falado: eu queria isso na minha vida, eu queria essa unção na minha casa, eu queria ser essa ferramenta de Deus na terra, eu queria viver passando perto das pessoas, falando do amor de Cristo, e as pessoas se levantando, sendo curadas, sendo restauradas, sendo transformadas. Eu queria ser aquele que, quando falasse, as pessoas entendessem os sonhos de Deus e mudassem o perfil da sua vida. Fica de pé, irmão. Algo novo da parte de Deus para a tua vida. O sonho de Deus, ele é claro. O sonho de Deus é perfeito. O sonho de Deus não rouba nada seu, só acrescenta.